Rádio Cavili apresenta Programa Reunião Pública da Casa Virtual Luz Espírita, Rádio Web Cavili. Uma reunião pública que vem para trazer aconchego e mais luz a nossos dias. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Consolar corações, renova nossa fé com a força da razão. Olá, amigos ouvintes da Web Rádio Cavili. Está começando mais um programa da Rádio Instrumento de Divulgação de nossa Casa Virtual. O programa Exposição Doutrinária Pública. Que o amor de Jesus e Maria de Nazaré esteja nos nossos corações. Sintam-se acolhidos pela equipe do programa e também por todos os espíritos benfeitores que nos dão suporte, nos acompanhando neste trabalho. Aproveitamos a oportunidade para esclarecer-vos a respeito do que somos. Somos uma casa espírita virtual, com praticamente todas as atividades que você encontraria numa casa espírita de natureza física. Portanto, visite no site e veja nossa programação. Hoje teremos uma palestra com o Sr. Joel Flores Soares. Sejam todos muito bem-vindos. Agora, vamos nos preparar para a prece de abertura, elevando nossos pensamentos, sintonizando com os espíritos benfeitores da Colônia Maria de Nazaré, que dirigirão os trabalhos, elevando-nos ao nosso Pai Criador, para solicitar permissão para iniciar os trabalhos de hoje, com uma prece de abertura. Oração de uma serva cristã. Pai de infinita bondade, sustenta-nos o coração no caminho que nos assinalaste. Infunde-nos o desejo de ajudar aqueles que nos cercam, dando-lhe das migalhas que possuímos para que a felicidade se multiplique entre nós. Dá-nos força de lutar pela nossa própria regeneração, nos círculos de trabalho em que fomos situados por teus sábios desígnios. Auxilia-nos a conter nossas próprias fraquezas, para que não venhamos a cair nas trevas, vitimados pela violência. Pai, não deixes que a alegria nos enfraqueça e nem permita que a dor nos sufoque. Ensina-nos a reconhecer tua bondade em todos os acontecimentos e em todas as coisas. Nos dias de aflição, faze-nos contemplar tua luz através de nossas lágrimas. E nas horas de reconforto, auxilia-nos a estender tuas bênçãos com os nossos semelhantes. Dá-nos conformação no sofrimento, paciência no trabalho e socorro nas tarefas difíceis. Concede-nos, sobretudo, a graça de compreender a tua vontade, seja como for, onde estivermos, a fim de que saibamos servir em teu nome e para que sejamos filhos do teu infinito amor. Assim seja. Então agora com vocês, o nosso expositor de hoje, Sr. Joel Flores Soares. Hoje prosseguiremos gravando ainda sobre o tema relacionado com as aflições, que dizem respeito às bem-aventuranças pronunciadas por Cristo. Porém, nos deteremos nestas análises na problemática que se relaciona com os registros existentes no nosso ser espiritual
e que representam os bons atributos adquiridos em existências pregressas, mas também consiste em analisarmos os registros dos equívocos e das transgressões que pratiquemos ou que praticamos já em existências outras que antecedem a nossa vida que está acontecendo agora. Então, com base nestes fatos, é necessário enaltecermos a sabedoria divina que criou em nós quando o processo reencarnatório acontece, o manto do esquecimento. Porque graças a isto, esquecemos do nosso passado, sobram a partir de uma certa idade as inclinações que muitas vezes identificam este passado, mas na verdade não seria viável, até mesmo podemos dizer seria impossível termos a nossa trajetória evolutiva em magnitude crescente na vida que ocorre na existência corpórea de hoje, por exemplo, se lembrássemos do passado culposo, constituído por tantos e tantos erros que praticamos contra nós mesmos, contra as leis do amor, contra os ensinamentos que para nós deixou o Divino Mestre Jesus quando fez sua trajetória terrena. Então existem as causas atuais das aflições que foram analisadas na palestra anterior, mas também temos as causas anteriores das nossas aflições. E para tanto, basta que analisemos o nosso passado registrado até mesmo antes da história da civilização humana, porque pela pesquisa arqueológica percebe-se a natureza animal do homem no percurso de sua trajetória evolutiva em direção a Deus. Os achados arqueológicos mostram muitas vezes as hostilidades que eram praticadas em períodos que perdem-se na noite dos tempos. Portanto, meus irmãos, percebam, a partir do momento em que adquirimos a capacidade de discernimento e que começamos a perceber que algo é bom ou mal, começamos a nossa trajetória em termos de educação dos nossos sentimentos, para que possamos passo a passo evoluir nas formas primitivas pelas quais passamos como almas humanizadas. Pouco a pouco fomos despertando em nós a percepção consciente do Deus único, das leis divinas. Passo a passo, se procurarmos nos textos bíblicos, notaremos registros de ensinamentos que deixam bem evidenciado o grande plano divino para esta humanidade, que desde tão longo tempo vem reencarnando na Terra, ganhando um corpo em cada existência, e assim educando-se, corrigindo-se, reabilitando-se perante si mesmo, auto-perdoando, perdoando aos seus inimigos, perdoando a si, reparando as suas faltas, amando o seu semelhante, amando a si mesmo, e nestes termos, amando a Deus sobre todas as coisas. Perceba, é um longo percurso, que ainda, além de já termos feito a trajetória do caminho, precisamos percorrer. É um longo percurso que precisa acontecer, para que nós possamos realmente na nossa trajetória evolutiva atingir um grau de pureza absoluta. Este é o destino do ser espiritual. Mas acontece
que até que este grau de pureza aconteça, seja uma realidade, nós não teremos os pré-requisitos necessários para que possamos habitar os mundos ditosos ou felizes. Portanto, é necessário que tenhamos a consciência que através das vicissitudes e das dificuldades, nós vamos restaurando a saúde de nossa alma doente, que traz em si o registro das transgressões feitas no passado. São lesões existentes em nossas almas, das quais, nas mais diversas formas, precisamos nos libertar. Percebam, meus irmãos, a sabedoria divina se expressando nestes fatos. Porque em nós, segundo no nosso grau evolutivo já atingido, sabemos perfeitamente que, usando as propostas do Dr. Jorge Andréas, propostas de trabalho, cada vez mais evidenciam-se como verdadeiras. A nossa inteligência pura, que é o nosso espírito propriamente dito, se relaciona com o mundo material através do corpo espiritual. E o corpo espiritual está perfeitamente relacionado com cada estrutura unitária que também perfazem o nosso organismo físico. Então, assim, existe uma consonância em termos de intercâmbio. E os registros deletérios, que constituem as lesões oriundas da nossa incúria, quando não soubemos em passados de antanho utilizar a nossa coerência, o nosso livre-arbítrio, na coerência o nosso livre-arbítrio, nós ficamos pelo processo de arrependimento, viabilizando as condições para que esses registros de nossas atitudes fiquem sediadas em nosso ser espiritual e também fiquem registrados em nosso ser perispiritual. E do perispírito transfira-se assim, muitas vezes, nem sempre, através das patogenias, para consubstanciarem estas patogenias as provas pelas quais o nosso organismo físico vai não só consolidar as patogenias, como também sofrer as consequências dos atos, muitas vezes oriundos do mau uso que tenhamos feito do nosso livre-arbítrio. Percebam, pois, estas explicações, que se acham embasadas no Evangelho segundo o Espiritismo e também noutras obras que constituem o Pentateuco da doutrina espírita. É preciso que entendamos que há males nesta vida cuja causa primária é o homem. Outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e as dos que são o amparo da família. Tais ainda os acidentes, que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna, que frustraram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiraram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo e outras formas patológicas de afecções oriundas da alma que atingem o corpo físico. E nestes termos, paulatinamente, vai acontecendo a cura destas almas doentes. Pelos processos reencarnatórios conseguimos reparar o nosso passado perante a nossa própria consciência e perante também os nossos semelhantes contra os quais estamos comprometidos pelas faltas que praticamos. Percebam, meus irmãos, a dinâmica perfeita
e que com o tempo, através do progresso amealhado pela humanidade, teremos os meios para termos uma compreensão em maior magnitude. É preciso que entendamos que os que nascem em condições de sofrimento, nas suas mais diversas formas, nada hão feito na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmo e que põem à mercê da comiseração pública, pois que seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos. É porque nascemos em momentos diferentes em nossa história evolutiva. É porque tivemos uma existência na qual cada um conseguiu, dentro das leis de causa e efeito, percorrer seu trajeto evolutivo através de erros e acertos. O que poderemos, para melhor ilustrarmos, dizer, enfim, das crianças que morrem em tenra idade e da vida só conhecer os sofrimentos? Problemas são esses que ainda nenhuma filosofia pôde resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo e de estar a sua sorte irrevogavelmente determinada após permanência de alguns instantes na terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador, para que se vissem neste mundo abraços com tantas misérias e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não hão podido praticar nem o bem nem o mal? Percebam, pois, meus irmãos, quantos conflitos interpretativos existem na humanidade devido à problemática das interpretações pessoais e que permitem, muitas vezes, que as religiões cresçam com a prodigalidade dos fungos e cada um tenha o seu modo de interpretar e que recusam-se a admitir a pluralidade das existências. Por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser em vida anterior. Isto é, há de ser uma existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos, é que fizemos um mal. Eu até nem uso mesmo a expressão punição. Estou aqui a ler um texto do Evangelho. Porque, na verdade, somos almas doentes. Deus é amor, e no seu infinito amor nos perdoa sempre, e nos enseja os meios pelos quais nós conseguiremos o nosso auto-perdão. E este auto-perdão verifica-se sempre através da pluralidade das existências. Então percebam, se esse mal não o fizemos na presente vida, tê-lo-emos feito na outra. É uma alternativa a que ninguém pode fugir, e em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. O homem, pois, nem sempre é punido, nem sempre protagoniza a restauração da saúde da sua alma doente, e consegue esta restauração completamente na sua existência atual.
mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. Da mesma forma que é doloroso a extirpação de um tumor canceroso, mesmo que a dor aconteça, nós nos submetemos a estas dificuldades dolorosas, porque almejamos mesmo sempre o bem-estar e a nossa saúde recuperada. Então a prosperidade do mal, que é uma alma doente e contra a qual muitas vezes nos contrapomos, é apenas momentânea. Se ele não expiar suas faltas ou não curar suas doenças na existência presente, amanhã este processo expiatório irá acontecer, ao passo que aquele que está expiando o seu passado, este, com resignação, conseguirá a restauração da sua saúde. O infortúnio, que à primeira vista parece imerecido, tem razão de ser, e aquele que se encontra em sofrimento pode sempre perdoar-se. E pode e deve dizer nos momentos dolorosos: Pai, perdoa-me porque pequei. Ajudai-me a conseguir tornar realidade o meu perdão. Então, assim sendo, meus irmãos, percebam que dentro das leis de causa e efeito, a semeadura é livre, mas a colheita é sempre obrigatória. Se examinarmos a trajetória evolutiva da humanidade, veremos os desastres que aconteceram e que a história registra. Mas se examinarmos as atitudes atuais da humanidade no planeta Terra, veremos que estamos muito longe de consubstanciar a cura de nossas almas doentes. E aqueles que, não querendo usar seu livre-arbítrio adequadamente dentro dos parâmetros que Jesus ensinou e vivenciou, estes estão no presente ainda a criar causas futuras que irão ser os motivos geradores das aflições que precisarão enfrentar. Pois que sempre lembramos e temos repetido nestas considerações gravadas, Jesus assim se expressou: o Pai me recomendou, e nenhuma de suas ovelhas deverá se perder. Então aqueles que estão no presente perpetrando males, muitas vezes, quando no futuro estejam arrependidos, irão sofrer as consequências, porque na verdade geraram no seu ser as lesões que criam as suas atitudes comportamentais, que são extremamente lesivas, não somente para o seu organismo vivo, na forma de patogenias, mas também na forma de outras provas que acontecem e que fazem parte das nossas existências no cotidiano, mas também irão semear em si mesmo as causas geradoras das consequências que irão dar origem ao seu sofrimento futuro. Percebam, pois, meus irmãos, como são pertinentes e como nós precisamos tomar como base os ensinamentos do Divino Mestre Jesus, tão linda e sabiamente expostos e registrados nos textos que constituem o Novo Testamento. Mas vejam também, meus irmãos, o que é o tempo na Terra, que é uma insignificância em relação ao tempo da eternidade. Tempo da eternidade que somos incapazes de medir. E tenhamos em nossa lembrança que quando a Terra surgiu, cientificamente exposto por Kardec, no livro A Gênese, a nossa Via Láctea já tinha cerca de 10 trilhões de anos. Percebam, 10 bilhões de anos quis dizer, eu corrijo, 10 bilhões de anos. Percebam, pois, então,
como aquelas verdades que muitas vezes são pregadas como meios absolutos para explicarmos e propormos caminhos que nos irão afinizar com as forças do bem e com a inteligência suprema que é o nosso Deus, estão distantes de serem a solução verdadeira. Mas procuremos conhecer as verdades universais, contidas nos ensinamentos do Divino Mestre Jesus. E iremos então enxergar a coerência que existe, a luminosidade que existe em termos de esclarecimentos nas análises que o Divino Mestre fez. E assim então, prezados irmãos, nós perceberemos que somos, através dos ensinamentos que constituem a nossa doutrina e que têm comprovações até mesmo de cunho científico, criados pela mente divina que é Deus, e existimos para vivermos por toda a eternidade. A morte não é nada. Nós, muitas vezes, sofrendo uma patogenia ou enfrentando dificuldades várias, conseguimos curar apenas algumas das lesões existentes em nossas almas. Daí então a necessidade de termos a resignação tão grande que foi ensinada para nós por Cristo, quando no final da sua existência terrena aconselhou que os seus discípulos transmitissem estes ensinamentos: amai-vos como eu vos amei. Percebam, pois, meus irmãos, como realmente precisamos seguir esta doutrina para evoluirmos e afinizarmos-nos com a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Lembremos na coerência que existe nos dizeres de Cristo, quando assim se expressou: eu estou no Pai, o Pai está em mim, eu e o Pai somos um. Com isto, Cristo quis configurar muito bem, para ser compreendido no futuro, que iríamos viver a partir da época em que ele viveu na Terra, e que estamos vivenciando agora. A inteligência suprema é onipresente no universo, cujas limitações dos nossos conhecimentos não conseguem analisar. E, portanto, esta onipresença deste ser maravilhoso existe em nós. E nós estamos nessa inteligência maravilhosa, que na sua individualidade criou a sua morada com muitas casas. E aí então não poderíamos prosseguir analisando, mas na verdade precisamos deixar estas exposições como propostas de esclarecimentos, para que vocês pensem nas mesmas e procurem as verdades registradas no Pentateuco da doutrina espírita, para que possam perceber a pertinência das nossas afirmações e o quanto, especialmente no livro A Gênese e no livro dos Espíritos, o quanto a doutrina que nos relaciona com as verdades universais professadas por Cristo é filosófica, o quanto é científica e o quanto é religiosa, porque na nossa religiosidade que manifesta-se cada vez mais, nós podemos dizer, meus irmãos, que estamos marchando na nossa trajetória evolutiva dentro desse tríplice aspecto que se chama filosofia, ciência e religião, nesta doutrina que nós professamos. E com certeza, através do ecumenismo dos conhecimentos, dia chegará em que na Terra, as múltiplas crenças religiosas que irão sobreviver poderão unir-se para defender e professar a única verdade, aquela pela qual nós precisamos nos relacionar com todos os atributos divinos.
Obrigado, Jesus, pela oportunidade. Obrigado, mentores espirituais amigos. E assim, então, concluímos esta gravação para posteriormente prosseguirmos no mesmo tema. Obrigado, Jesus, e que assim seja. Revigorados pelos ensinamentos que nos foram repassados sobre a importância dos ensinamentos da doutrina consoladora, iluminados e estimulados estamos. Vamos nos preparar agora para o passe virtual e fluidificação das águas. Primeiramente, coloque uma jarra de água junto a vós e tantos copos quantos forem os que estiverem assistindo o programa. Vamos serenar nossos pensamentos, afastando todo tipo de pensamento negativo, mágoa, ressentimento, irritação, respirando fundo, pausadamente, com calma e confiança, preparando-nos para orar com gratidão e respeito no coração, evocando a proteção de Deus, de Jesus e Maria de Nazaré, e também o concurso do nosso guia guardião, e com muita serenidade digamos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha até nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teus são o poder, o reino e a glória para sempre. Assim seja. Agora, mais calmos e serenos, deixemos sentimentos que não nos servem mais se soltarem. Pontos de sofrimento que vos chamais de tristeza, raiva, amargura, decepção vão saindo. Pouco a pouco, vossos corações vão se sentindo vazios de emoções negativas, prontos para renovarem-se. Sentindo-se mais leves, vocês recebem agora energias curativas que caem em abundância do alto, penetram nas vossas cabeças, nas vossas células, moléculas, órgãos combalidos, purificando, tonificando e renovando toda a vossa estrutura. Ao mesmo tempo em que atua nos corpos, penetra nas vossas almas, aplacando-lhe a inquietação, a ansiedade e a aflição. Vocês se sentem agora tranquilos, em paz. Neste momento, o amor de Deus lhes aquece como um sol, afastando o gelo de todo e qualquer desânimo e aflição. Vocês estão em paz, com o coração lavado por esta sensação, gratos e felizes, sentem-se renovados, restaurados nos sentimentos, emoções, felicidade, esperança, fé, coragem e determinação, novamente com a imensa vontade de viverem a vida. Vossas almas, pouco a pouco, se impregnam de doce felicidade, ressurgindo nos seus íntimos os mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização. Então, vocês se entregam profundamente ao doador dessas energias, absorvendo-as por inteiro, um novo e abençoado impulso de viver. Envolvidos estão por Jesus, que está aqui para vos ajudar. Vocês o sentem inteiramente preenchidos por sua misericórdia e amor. Que assim seja.
Agora suas águas também estão impregnadas de energias magnéticas espirituais, tornando-se remédio na exata medida de suas necessidades. Calmamente tome-lhe alguns goles e guarde o restante para outros momentos do dia e da semana, até a próxima fluidificação. Oração de encerramento. Senhor, ajude-nos a acolher e a orar todos os irmãos, que jamais encontram tempo ou recursos para serem úteis a alguém, que se declaram afrontados pela ingratidão em toda parte, que sejam os olhos de luto para enxergarem o mal em todas as situações, que contemplam 1000 castelos nas nuvens, mas que não acendem nenhuma vela no chão, que somente cooperam na torre de marfim do personalismo sem lhe descerem os degraus para colaborar com os outros, que se acreditam emissários especiais e credores dos benefícios de exceção, que devoram precioso tempo dos ouvintes falando exclusivamente de si, que desistem de continuar aprendendo na luta humana, que exibem o realejo da desculpa para todas as faltas, que sustentam a vocação de orquídeas no salão do mundo, que se julgam centros compulsórios das atenções gerais, que fazem o culto sistemático à enfermidade e ao obstáculo, pois são doentes graves que necessitam do teu amparo silencioso. Assim seja. Por isso, neste momento, Pai amado, estamos nos pés do Mestre Jesus, rogando tua misericórdia, o teu perdão, a tua graça. Te imploramos, permita que as falanges benfazejas do Mestre Jesus nos sustentem, nos protejam, nos renovem na fé, na coragem. Que os teus santos espíritos comandados pelo Mestre derramem sobre toda a terra bênçãos de paz e harmonia, saúde e alegria, envolvendo os que sofrem nas guerras, nas doenças, na fome, nas perseguições, loucuras, baixezas humanas. Que todo o planeta Terra neste momento possa ser envolvido por emanações de imensa paz. Que assim seja. A Rádio Cavili apresentou programa Reunião Pública da Casa Virtual Luz Espírita, Rádio Web Cavili. Se é do bem, Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. em cada ser, Acesse www.cavili.com.br. consolar corações, renova nossa fé com a força da